Bruno, bom dia. Que bom estar conversando contigo. Finalmente a gente está se conhecendo. Um caso de sucesso do Admirável Emprego Novo. Eu tô super feliz aí de poder conhecer mais da tua história. E queria que tu começasse falando de que área que tu és, né, profissionalmente, e de onde tu tá falando. Bom dia, é um prazer estar falando contigo novamente, né? Muito legal. E finalmente, né, agora ao vivo. Aham, E eu sou aqui da cidade de São Vicente, né? É do litoral de São Paulo, né? aham. Eu tenho 29 anos, né? Eu sou formado em administração Legal. com em comércio exterior, né? E agora eu consegui finalmente nessa recolocação na empresa de que eu tanto sonhei um dia trabalhar. Opa, eu quero saber melhor essa história. E como é que foi? Só me conta o antes, assim, antes de tu conhecer o curso, se tu estava Uhum. empregado ou desempregado e o que estava acontecendo daí com a questão profissional. Tá. Não, se quiser até eu conto um pouquinho da onde que eu vim, de onde eu comecei, assim, como é que foi a minha história antes, né? Assim, bem rapidinho, né? Aham, Comecei trabalhando com meu irmão, que meu irmão é médico, né? aham. Aí eu tava procurando emprego, tinha uns 15 anos, né? Que foi o ano que eu comecei a trabalhar. Começou E cedinho. eu encontrei ele na rua, ele me oferecendo para trabalhar com ele, aí eu trabalhei como recepcionista, né, com ele. Aham. E depois eu acabei aprendendo tanto sobre o serviço que acabei administrando o consultório junto com ele durante Ah, 9 anos. legal, legal. Depois disso, por estar trabalhando com essa parte de administrar, de cuidar das coisas, acabei gostando de administração e Uhum. fiz a faculdade. Depois eu precisava de um estágio. Dentre as áreas da faculdade que ela oferece, eu escolhi comércio exterior. Fui Uhum. trabalhar com meu outro irmão, que também tem uma empresa de comércio exterior. Aí trabalhei Olha. com ele durante 2 anos, né? Uhum. Aí foi muito legal, porque acabei tendo bastante experiência da área. E aí, no momento, assim, eu recebi uma proposta de São Paulo para trabalhar em uma outra área. Eu acabei aceitando, né, naquele momento, porque Uhum. eu também queria sair um pouco daquele vínculo familiar, né? Uhum. E aí eu fiquei lá durante 2 anos e 8 meses. Ah, ficou bastante tempo. Aí, por causa de algumas coisas internas, a empresa que eu estava acabou sendo comprada por outra, Uhum. e aí eles acabaram não ficando com o pessoal, né? Entendi. E aí eu fiquei desempregado durante 7 meses, quase 7 7 meses. meses. Uhum. Mas em dezembro do ano passado, eu, assim, no dia que eu estava assim, até bem cansado de sempre ficar procurando, mandando vaga, e não acontecia nada, não me davam nenhum retorno, eu acabei conseguindo, foram 3 ou 4 vagas, né? Que te chamaram Assim, para fazer a entrevistas, entrevista? né? Desculpa, Uhum. as entrevistas, mas não acabou rolando. Às vezes até por falha minha, eu não sabia muito bem o que dizer, Uhum. ou acabou faltando alguma coisa. Foi daí que, mais ou menos no meio de dezembro, eu acabei conhecendo o curso pelo Marcos, né? Eu Aham. vi aquele vídeo dele no Facebook, né? Legal. E aí eu acabei comprando a ideia dele, né? Até conversei com a minha noiva, com alguns amigos meus, se alguém já tinha conhecido o curso, e ninguém falou, não conheço. Aí eu falei assim, vou Vou arriscar, né? arriscar. Falei assim, tentei de tudo, não funcionou nada, né? E, assim, um ponto de virada muito grande, assim, desde que eu comecei o curso, eu comecei a ver todas as dicas que você e o Marcos dão, as entrevistas com o pessoal, né, que eu acho bem legal, né? Uhum. E foi, assim, um ponto de virada, assim, enorme, assim, porque eu aprendi muito com o curso, entendeu? Aham. E eu já comecei a ficar empolgado, logo eu Ah, estava coisa fazendo boa. currículo, já queria mudar o LinkedIn, já queria fazer aquelas dicas lá que vocês davam para poder entrar em contato com o pessoal, né? Tem Sim. aquelas mensagens que ajudam a gente a entrar em contato com eles. Então tu acabou E sendo bem aí, dedicado também, assim, fez super rápido, fui, foi bem fui, rápido. fui. Eu fiquei até assustado com a rapidez que eu consegui, né? Porque eu consegui agora em janeiro e comecei o curso no mês de dezembro, né? Ah, foi É muito porque, rápido. como no finalzinho do ano, às vezes eles não encaminham vaga, É não sei, verdade. festas de final de ano, né? Isso. Acabam não colocando nenhuma vaga, nem nada. E também tinha um detalhe, porque eu sempre me inscrevia para as vagas, eu não colocava personalizado.
Uhum. E aí você agora fala, não, ó, tem para cada vaga você deixa personalizado, também faz aquela pesquisa lá Das da, palavras-chave. isso, das palavras-chave, isso foi muito importante para É montar o muito currículo. importante. Uhum. Até nessa vaga agora, nessa colocação agora que eu obtive, eu fui muito por causa dessas palavras-chave. Me conta como Assim, é que muitas foi coisas. essa vaga específica que tu conseguiu ser aprovado. Foi, tu mandou currículo pelo site, tu conseguiu o e-mail e mandou? Como é que foi que tu soube dessa vaga ou quando que tu foi chamado? Ah, então, foi, primeiro eu soube da vaga por uma, era assim, nessa empresa eu já tinha me inscrito 5 vezes. Tá. E eu nunca tinha, inclusive, uma das vagas eu já tinha sido por indicação e eu não tinha sido chamado. Teu E currículo aí, não tava legal. Não tava bom, não né, estava Bruno? legal. Não estava legal. Não estava ainda do Entendi. modelo que eles gostam. Aham, aham. Aí eu ajustei, deixei tudo bonitinho, e aí surgiu uma outra vaga. Uhum, Era nessa empresa que eu tô, mas era uma outra vaga. Aí eu me inscrevi. E eu sempre mantinha contato com um amigo meu, né? Sempre uhum. falava, ó, eu tô me inscrevendo para essa vaga aí na empresa e tal, e aí eu tô te mandando meu currículo para atualizado, né, para você deixar aí no banco de dados. Se alguém pedir, pelo menos já tá aí contigo. Uhum. Aí ele falou, tá bom. Só que aí, como eu estava nesse contato com ele, surgiu uma vaga que não apareceu no site de vagas, né? E aí Uhum. aconteceu, ele falou assim, eu deixo o teu currículo. Ele viu o currículo e falou, pô, algumas coisas que estão pedindo na vaga, você Tá. tem. Tem E no ele já me currículo. conhecia também, então ele já sabia mais ou menos do meu perfil, né? Olha que E bacana. aí ele indicou pro chefe dele, né? Pro gestor, Aí aham. eles me convidaram para fazer essa entrevista. Que bacana. E aí E foi aí, assim. aí foi a primeira vez que tu conseguiu ser chamado para entrevista nessa empresa que tu tanto queria, já tinha tentado Isso, 5 vezes. foi, Que foi bacana. a primeira vez. E como é que foi E daí aí, o processo seletivo? Foi direto com o gestor da vaga? Foi com o RH antes? Foi um processo de muitas eu fiz, na etapas? verdade, Teve só uma etapa? então, foi assim, eu fiz entrevista com 2 pessoas, né? Tá. No caso, a minha responsável direta, agora, Aham. né? Eu não Aham. sabia que ela ia ter, né? Mas ela estava Tava lá junto. e o gestor que fica acima dela, né? Que também, Tá. ele fala muito comigo, tá me dando alguns treinamentos também. Show de bola. E mas eu não sabia, né? Mas eu já tinha feito entrevista com 3 pessoas, até com 2, até que foi Tranquilo. tranquilo, né? E Tu aí a conseguiu gente ver conversou todas as aulas de entrevista antes? e a gente fez, antes de ir para lá, né? Eu dei uma revisada em todos os vídeos de novo, principalmente aqueles das entrevistas, né? E muitas das coisas que eu tinha aprendido no curso, mas eu não estava fresco na memória, Uhum. na hora quando eu vi o vídeo, já deu aquele estalo lá, eu já lembrei, falei, pô, isso aqui é legal, eu Aham. vou, eu vou na Vou entrevista, usar. né? Aham. E eu acabei usando muita coisa, assim, eu fico pensando assim, se eu não tivesse feito o curso, talvez eu não tivesse conseguido. Por isso Aham. que eu fiquei muito contente, né? Porque Ah, que fez legal. uma diferença muito grande. Porque até o jeito, aqui desde o primeiro momento que chega na empresa, né, que você falou, todo aquele A processo, né, de postura, exatamente. postura, né, Uhum. de estar sempre sendo. Eu naturalmente, é uma característica minha, né, de ser bastante educado, mas foi mais um reforço, assim, de Até vocês de ficar falarem. atento, né? Atento no que está acontecendo, atento nas pessoas, pegar, captar um Sim, pouquinho da cultura do lugar. isso, então isso é uma das coisas também que eu comentei. Aí eu vi antes, até esqueci de comentar, eu vi antes os valores, né? Desculpa que eu A acabei até missão, os esquecendo, era valores da empresa. isso, Aham. missão e valores, Isso é muito e eu me importante. identifiquei muito, porque lá é uma empresa que eles prezam muito pelo ser humano, entendeu? Primeiramente, antes do profissional, eles querem conhecer o Bruno como pessoa mesmo no dia a dia, entendeu? Olha Como que que ele bacana. e Aham. é uma coisa que me chamou muita atenção, entendeu? E eles prezam muito como uma pessoa que goste de atender as pessoas muito bem, de entender até pela vaga, como é customer service, né? Uhum. Lida mais com as pessoas, né? Tem que ser uma pessoa assim que
que saber lidar com o público, que já tem alguma experiência nisso, e eu tive bastante, uma Uhum. experiência bastante boa durante toda a minha carreira. Ô, Bruno, E e eles te perguntaram pretensão salarial, e isso antes de tu fazer o curso, tu tinha um valor ou o curso te ajudou a montar a tua pretensão para poder falar assim na empresa? então, eu estava com um pouco de receio dessa pergunta até, né? Aham. Dele. Então, o Da que eu pretensão. fiz? Eu segui a dica de vocês, que fui ver a Faixa de pretensão salarial mercado. Aham. da pretensão salarial, não, desculpa, a faixa de salário do Do cargo, né, da cargo. área, para Uhum. ter mais ou menos uma ideia. E aí eu já fui mais preparado, se caso eles perguntassem, eu já tinha um Um número, valor. Uhum. isso, um valor para poder falar. Mas no caso eles não falaram, e até eu não costumava falar, e vocês também reforçaram isso muito no curso, então eu Não não perguntou. falei nada sobre isso, né? E aí, deixa eu ver. Aquela que eu estava falando, aquela parte lá de missão, valor, ou missão, visão e valores, Isso. eu me identifiquei muito nessa parte que eles falaram na empresa. Até lá no site deles, eles falam muito sobre tratar sempre bem o cliente e tal, de que um atendimento bem feito, ele faz uma grande diferença. E isso é uma coisa que eu me identifico muito, porque quando eu vou em qualquer lugar, eu sempre prezo por um bom atendimento. Às vezes o Aham. serviço não é nem tão bom, mas, ou serviço não, desculpa, por exemplo, um restaurante, a comida não é tão boa, mas o serviço é muito bom, então você acaba gostando até daquele lugar, né? Ou Aham. pelo menos lembra, tem uma memória boa, né? E durante a entrevista eu utilizei muito das coisas que vocês falaram, e se eu não tivesse feito o curso, eu acho que eu não teria conseguido. Não teria Porque, conseguido associar que tu precisava falar essas coisas, que tu precisava ter visto isso, o site. exatamente, Legal. talvez eu não iria ir tão preparado como eu fui, assim, até aquela uma das perguntas que vocês falam para a gente fazer no final da Uhum. entrevista, né? Uhum. Já acabou a entrevista, Essa pergunta é aí eles falam, matadora. você tem alguma pergunta? No caso, eles não me perguntaram nada, Aham. né? E aí eles falaram, a gente está satisfeito já com as perguntas que a gente fez para você. Aí eu fui lá e lancei a pergunta, falei, posso fazer uma pergunta? Aí eles, não, Ah, claro. isso aí. Aí foi assim, até eles ficaram surpresos, porque não É, eles ficam perplexos. É, então foi assim muito legal, muito bacana. E aí depois, quando eu fiz a entrevista, eu ainda tive alguns testes, né? Uhum. E que eu tive que fazer. E depois eles voltaram, né? E comentaram comigo que gostaram tal do perfil, mas que tinham outras pessoas para Para estar avaliar. conversando. E se Uhum. caso fosse se eu fosse escolhido, eles iam entrar em contato, né? E aquela Aí eu sempre ansiedade aí de esperar o é, retorno, né? eu fico bastante animado, né? Eu fiz a entrevista de manhã Tá. e aí, mais ou menos, acho que era por volta de 1 hora, uma e meia, mais ou menos, eles já me mandaram No um mesmo e-mail. dia? Foi no mesmo Ai, que dia. maravilha! Essa foi uma coisa muito. Eu tava, né, naquele. Pô, eu tava um pouco nervoso, assim, porque eu falei assim, esperei tanto por essa oportunidade, né? Eu não queria deixar passar. E aí eu Aham. me preparei bastante mesmo para poder fazer essa entrevista e aí conseguir uma resposta no mesmo dia, No né? mesmo Foi dia. muito. E depois de Assim, 7 meses, tu tava desempregado, procurando oportunidades. Já tinha mandado várias vezes para essa empresa que tu queria. E teu sim, concurso, se tu for ver o tempo, foi menos de um mês, assim, para tu conseguir a recolocação entre mandar o né? currículo, ser Foi chamado. algo assim, foi fantástico, assim, Ai, que nunca legal. imaginava, né, começar 2019 tão bem, né? Ai, que Foi maravilha, Bruno. É uma muito coisa bom saber fantástica, disso. né? E eles chegaram a te dar o retorno que tu tinha mandado bem na entrevista? Eles costumam falar depois que a pessoa é aprovada, assim, se a pessoa mandou bem, e tal coisa que tu falou, a gente ficou bem impressionado. Eles chegaram a dar algum retorno ou não? Até o momento, não. Não, Talvez tá. porque a gente está, como eu estou em treinamento agora também, Uhum. tem algumas coisas novas na empresa que estão acontecendo e eu acho que talvez
quando as coisas acalmarem, assim, eles forem Vou acabar realmente falando. conversar comigo, assim, de uma maneira mais calma, tal, eles, eu acho que talvez chegue até a comentar, Uhum. mas eles comentaram com meu amigo, que gostaram muito de mim, Ah, que legal. adoraram o meu perfil, tal, que... Ah, e até uma coisa que é legal comentar, eles até falaram, ó, tinham outras pessoas que Uhum. tinham currículos, no caso, melhores do que o meu, mas até eu consegui baseado naquilo que vocês falaram, né? Às vezes a gente não tem o currículo, o Com melhor mais currículo, né? experiência ou E com mais mais. experiência, né? Aham. Mas que atende ao que eles querem. O meu currículo atendia, né? E aí eu consegui, tipo, não tinha todas o que eles queriam, mas Tu eu encantou consegui. eles, Bruno. Essa é É, a questão. Tu encantou eles. Tu mostrou as exatamente tuas como você competências e o teu falou. diferencial como uma vaga de atendimento ao cliente e tu até agora falando contigo dá para perceber que teu olho brilha e tu tem uma paixão por essa área e é isso que É, certamente eles viram e que é o que as empresas querem, né? Essa paixão, esse amor, então eles é. certamente perceberam isso. Porque quando eu trabalhava em São Paulo, na outra área, é assim, por um lado era bom, né, a remuneração e tal, mas eu não me sentia feliz, assim, eu acho que para trabalhar, como a gente gasta muito tempo do nosso dia, né, assim, a gente fica quase o dia inteiro no Na serviço, a gente dedicação. tem que estar num lugar que a gente realmente queira estar, né, que a gente acorde de manhã animado, falando, caramba, vou lá É trabalhar e verdade. tal. E nessa empresa, com certeza, eu estou acordando todo dia muito animado para querendo aprender e, quem Ai, que sabe, ficar legal. muito tempo, né? Ai, que Porque bacana. é o que eu tanto sonhei. Ah, e uma coisa até que eu esqueci de comentar, quando eu trabalhava com meu outro irmão, a gente trabalhava muito no escritório, né? E Uhum, tinha um rapaz que fazia as entregas, tal, dos documentos das empresas. uhum, Porém, houve alguns momentos que ele estava com muito serviço, então ele pedia para, ou acabava eu tendo que entregar, né, junto com ele uhum. para poder ajudar, né, porque o volume de serviço está muito grande. E eu acabei indo algumas vezes nessa empresa. E na parte onde você entrega a documentação, na sala atrás, é onde eu ficava olhando, falando assim, caramba, um dia, sabe, com meu esforço, com dedicação, eu posso estar aí, né? Ai, que E lindo! Eu fiquei emocionada. o negócio é tão incrível porque lá atrás, aonde eu olhava, é onde eu tô agora, Aham. Ai, entendeu? eu enchi o olho de Então, lágrima. Que legal, Bruno. assim, para mim foi muito emocionante, Nossa, muito, muito a emocionante. realização de um sonho, assim, É. o pessoal da minha família, todo mundo ficou muito, assim, maravilhado, assim, minha mãe mesmo não acredita que está Ai, que acontecendo, legal. foi algo assim que eu sempre ficava falando, pô, um dia eu quero trabalhar lá, um dia eu quero trabalhar lá, e ficava insistindo e agora eu tô tendo a oportunidade e não quero Ai, deixar Bruno, que passar. legal. Eu tô toda arrepiada. Tu começou a falar, é muito incrível, porque isso não tem preço, assim, pra gente que tem o curso e impacta a vida de muitas pessoas, ouvir isso é o melhor retorno, assim, da vida. Assim como tu tá feliz lá na empresa e realizado, essa pra mim é a maior realização, assim. Quando tu mandou já o e-mail, toda a equipe comemorou, olha só o caso do Bruno. E assim, a gente tá muito feliz por ti. Queria te perguntar uma última coisa que costuma acontecer, que é quando a pessoa consegue a recolocação pelo curso, que ela ajusta no site, ela se cadastra no site das empresas, ela costuma ser aprovada no processo que ela escolhe, mas ela costuma depois receber um monte de propostas assim para entrevista, ou arruma o LinkedIn, recebe contato de headhunter. Chegou a acontecer de te ligarem depois que tu já tinha conseguido essa vaga? Já algumas pessoas me mandaram alguns e-mails, mas eu falei, não quero não. Agora eu não quero. Não, 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 não. Já eu tô vivendo um sonho, eu não quero acordar, não. Ai, Bruno, que legal, foi muito É, legal falar contigo, assim, brigadão pelo teu caso de sucesso aí, por ter te disponibilizado a contar um pouco da tua história, acho que vai ser muito inspirador, assim, para muitas pessoas que de repente têm esse sonho de trabalhar numa empresa específica, que olha aquela empresa e desejam que isso seja, né, um motivo, assim, de mostrar que com dedicação, que nem tu teve, assim, toda essa dedicação faz muita diferença no processo. eu espero realmente que ajude outras pessoas e inspire também, né? Porque às vezes o que eu vejo muito aqui, né, com alguns amigos, até pessoas conhecidas, é que
realmente às vezes falta isso. Falta alguém, você fazer um curso que te dê um guia, entendeu? Um Uhum, norte para você conseguir ajustar tanto o LinkedIn, seus currículos, tal, uhum, saber o que falar, que é muito importante, né? E como se uhum. portar também. Então, eu acredito que vai ser um ponto de virada para muitas pessoas, assim. Ai, que bom. Vai ser muito Obrigada, legal. Bruno. Um bom dia. Obrigado para você também. Bom dia. Tchau, tchau.